Olá, queridos amigos da JD. Você já sabe, tem jurisprudência importante dos tribunais superiores STF, STJ ou TST. A JD vem e descomplica. Meus queridos e minhas queridas, imaginem a seguinte situação: a polícia militar de determinado estado está promovendo uma operação policial em uma comunidade. Há intensa troca de tiros e uma bala perdida, a qual não se consegue definir a origem, atinge uma pessoa e essa pessoa vem a falecer. Aqui nós temos a seguinte pergunta: o Estado ele responde pelos danos sofridos pela família dessa pessoa morta pela bala perdida? O Estado ele pode alegar hipóteses excludentes de responsabilidade nessa situação? E mais, caso haja uma discussão judicial e a prova técnica pericial não consiga definir se a bala partiu da arma da corporação policial ou da arma dos criminosos, mesmo assim o Estado será responsável pelos danos a essa família? O STJ enfrentou essa temática no tema 1237. E para a gente entender a conclusão da STJ, a gente precisa fazer um pequeno apanhado sobre responsabilidade civil do Estado. Muito bem, queridos. No artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, a interpretação doutrinária e jurisprudencial que se faz dele é que, como regra, o Estado responde com base na teoria objetiva pelos seus atos comissivos, certo? Ou seja, basta que se comprove o dano, a conduta, o dano e o nexo causal, apenas esses três elementos. Não há necessidade, como regra, de se comprovar o elemento subjetivo, dolo ou culpa para que o Estado responda por prejuízos causados a terceiros. Ainda se adota no Brasil a teoria do risco administrativo. O que é a teoria do risco administrativo? Nada mais é de que uma interpretação segundo a qual, se o Estado assumiu para si a tarefa de promover atividades administrativas em favor da sociedade, também assumiu para si a responsabilidade por eventuais danos que sua atividade, a sua execução venha a causar a terceiros. Muito bem. Pela teoria do risco administrativo, que é a regra geral no Brasil, o Estado, mesmo que venha a responder por danos praticados a terceiros, tem a possibilidade de alegar hipóteses excludentes de sua responsabilidade. E a gente pode lembrar algumas hipóteses que são, por exemplo, caso fortuito e força maior, culpa exclusiva da vítima e o fato de terceiro, quando é um terceiro que promove aquele dano a uma pessoa. O Estado, como regra, não pode ser chamado a responder por esse dano. Ainda, a gente faz uma observação aqui no seguinte sentido de que a culpa concorrente, ela não é uma hipótese excludente de responsabilidade, ela é uma atenuante. A culpa concorrente, como o próprio nome aqui nos antecipa, ela ocorre quando tanto o Estado quanto a pessoa que sofreu o prejuízo concorreram em alguma medida para esse prejuízo, de modo aqui que a indenização que o Estado vai pagar para essa pessoa será diminuída, atenuada apenas na medida da culpabilidade do Estado. Então, pela teoria do risco administrativo, nós temos que o Estado pode sim, como regra, alegar hipóteses excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, e ainda a gente tem a culpa concorrente, que não é uma hipótese excludente de responsabilidade, mas atenuante, certo? Por outro lado, nós temos uma teoria chamada de teoria do risco integral, que ela é adotada no nosso ordenamento jurídico em algumas situações específicas. Pela teoria do risco integral, o Estado ele é um segurador universal. O que isso significa? O poder público ele vai responder por prejuízos sofridos por terceiros, ainda que não tenha contribuído para esse prejuízo. O Estado, em nenhuma medida, praticou ou contribuiu para a prática de um ato danoso que gerou essa lesão a uma terceira pessoa, e mesmo assim vai responder por esse ato. Ele é, nessas circunstâncias da teoria do risco integral, um garantidor ou segurador universal. A gente tem algumas hipóteses, por exemplo, na legislação nacional, como danos praticados a bordo de aeronaves por terroristas. Esse é um exemplo na legislação pátria de que o Estado vai responder por esse acidente aéreo que, porventura, tenha sido praticado com a influência de prática terrorista. Ainda, caso haja algum dano nuclear, e a interpretação que se origina da própria Constituição permite concluir para a maioria da doutrina que, em hipótese de danos nucleares, o Estado, no caso a União, o Estado lato sensu, a União especificamente, será chamada a responder. E a terceira hipótese que a gente tem
de aplicação da teoria do risco integral na interpretação nacional da doutrina pátria é a hipótese de danos ambientais, embora aí a execução contra o poder público de eventual demanda nesse sentido seja meramente subsidiária, certo? Então nós temos duas grandes teorias, a teoria do risco administrativo e a teoria do risco integral. A teoria do risco administrativo admite as hipóteses excludentes. A teoria do risco integral não admite as hipóteses excludentes, uma vez que o Estado, nessas ocasiões, será garantidor ou segurador universal. Muito bem, voltando aqui e fechando a teoria geral da responsabilidade civil, voltando para o nosso caso concreto. O STJ se deparou com diversas demandas tratando sobre esse caso, tanto é que teve que afetar recursos especiais em sede de recurso repetitivo para fixar uma tese vinculante a todo o Poder Judiciário. E vejam aqui, são 3 teses fixadas pelo STJ no tema 1237, eu vou fazer a leitura das teses. O Estado, tese 1, é responsável na esfera civil por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública nos termos da teoria do risco administrativo. E agora a gente já sabe que pela teoria do risco administrativo, o Estado não é um garantidor universal. Ele até responde, mas ele vai poder se defender alegando as hipóteses excludentes de responsabilidade. E a próxima tese fixada nesse tema é exatamente isso. Olhem o que disse aqui o STJ. É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil. Muito bem, então a gente sabe que o Estado pode responder por essas operações, por mortes ou ferimentos, mas o Estado também vai poder alegar as hipóteses excludentes de responsabilidade. Mas se no caso concreto a prova técnica não for clara quanto à origem do disparo do tiro, e aí a terceira tese do STJ enfrenta essa questão, porque isso também é comum na prática. A perícia inconclusiva sobre a origem do disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente por si só para afastar a responsabilidade civil do Estado por constituir elemento indiciário. Então nós temos o seguinte: operação policial em comunidade. Troca de tiros, bala perdida mata alguém. A família quer ser indenizada. Ela pode ajuizar ação contra o Estado a qual pertence essa corporação policial? Sim, pode. O Estado, ele necessariamente vai indenizar aquela família? Não necessariamente. O que o STJ fez foi alterar aqui o ônus probatório, jogando para o colo do Estado, aí sim, a possibilidade dele demonstrar uma das hipóteses excludentes de responsabilidade, quais seja, caso fortuito, força maior, fato de terceiro, culpa exclusiva da vítima. O Estado aí vai, por todos os meios de prova, enfrentar essa questão e tentar comprovar umas hipóteses excludentes. Mas se o Estado, lá na prova mais importante que é feita no Estado, por meio da perícia, num caso concreto, e a perícia é inconclusiva, o que o Estado tem a fazer? Bom, aqui se o Estado não se desincumbiu do seu ônus probatório, o fato da perícia ser inconclusiva por si só não exclui a responsabilidade do Estado, e foi isso que o STJ disse. Essas teses fixadas nesse tema já foram objeto de várias provas de concursos, e nós temos visto aí que 2025 também já teve questão relacionada a esse tema, razão pela qual a gente reputa ele como extremamente importante ainda para as provas de 2025 e 2026. Por isso que a gente entende que você precisa conhecer as teses fixadas no tema 1237 do STJ, que dizem respeito à responsabilidade civil do Estado por morte ou ferimento que decorre de operações policiais em comunidades quando se tem bala perdida. Certo, queridos? Sigam a JD nas redes sociais. Quem está aí nos acompanhando na plataforma do YouTube também segue o canal, dá um cliquezinho ali para que a gente consiga levar cada vez com maior intensidade para o maior número de pessoas possível esse conteúdo que é de extrema relevância no estudo dos concursos. Forte abraço e até a próxima.